Mais uma vez agradeço o convite e de acordo com esta introdução que o Rui realizou, a plataforma sobre a qual eu vos vou falar é o Omeca, numa forma mais ampla, e depois vou-me focar especificamente em duas versões, existem três, mas vou-me focar em duas, no Omeca Classic e no Omeca S. Como é que vou estruturar então esta minha apresentação? Vou-vos começar por falar um bocadinho sobre o que são as plataformas digitais, qual é que é o conceito, como é que esse conceito evoluiu, quais é que são os componentes de uma plataforma digital e, sobretudo, estes componentes virados para o que é uma lógica dentro do Omeca. Para depois então circunscrevermos a esta plataforma, vou-vos falar sobre duas versões, a clássica e a EOS, sobre quais é que eu considero que são as características e as vantagens de utilização. Eu sou investigadora no Laboratório de Humanidades Digitais e posso-vos dizer que a plataforma que mais utilizamos é o Omeca S, porque temos uma instalação própria, e nesse sentido vou-vos falar um bocadinho sobre aquelas que eu acho que são as vantagens e alguns projetos, mostrar-vos alguns projetos que nós desenvolvemos maioritariamente no Omeca S, seja projetos virados para a disponibilização, unicamente para a disponibilização de dados, seja projetos vocacionados para a lógica de ciência cidadã, com recolha de testemunhos, seja projetos que no fundo procuram mimetizar uma exposição presencial e passá-la para a lógica do digital. Vamos então com o primeiro ponto sobre as plataformas digitais. O que é uma plataforma digital? Uma plataforma digital é essencialmente, tal como o Rui estava a referir, uma infraestrutura online que é baseada no software, um software web, em que o objetivo é haver uma interação e uma transação de informação, de conhecimento, entre os utilizadores, mas também entre os utilizadores e os desenvolvedores. E neste sentido, este conceito de plataforma digital tem evoluído um pouco ao longo do tempo. Inicialmente, as plataformas digitais eram muito focadas na experiência de quem as estava a desenvolver, digamos, dos especialistas de temática. E queria-se que, no fundo, ele fosse um bom ambiente de utilização e não era tão focado para o utilizador. Conseguem ver a apresentação? Eu creio que aqui a Elisa está a referir que não consegue ver. Sim, conseguem? Consigo ver bem. Ok. Sim. Se calhar, Elisa, é algum problema mesmo do seu lado. Está bem, Elisa. No fundo, inicialmente havia esta lógica mais virada para o desenvolvedor, para quem estava a construir a plataforma, mas no fundo esta concepção mudou ao longo do tempo, e se nós pensarmos no que era um site há 15 anos atrás, é muito diferente daquilo que é um site hoje em dia. Portanto, passaram a ser cada vez mais focados naquela que é uma plataforma de experiência digital, ou seja, muito vocacionada e muito pensada para o que é a experiência do utilizador, e portanto passa a ter pilares principais que são diferentes. Quer-se que esta plataforma seja útil, seja fácil de utilizar, e por isso hoje em dia a maior parte das plataformas são pensadas nesta lógica de utilização, onde é que devemos colocar o botão, se fica do lado direito, se fica do lado esquerdo, como é que deve ser colocado, como é que é feita a leitura da esquerda para a direita, etc., para que seja o mais fácil possível, porque todos nós queremos encontrar informação da forma mais imediata, não gostamos de andar a procurar em várias páginas, e obviamente que também tem que ser uma plataforma que seja de alguma forma interessante. E hoje em dia, cada vez mais também interativa. As plataformas digitais são compostas, na sua perspectiva micro, por objetos digitais. Pensamos que objetos são cada um dos registros individuais. Okay? Ou seja, são os nossos registros individuais que estão na nossa base de dados e que podem ser pode ser página de internet. Imaginemos que estamos no nosso computador, seria, por exemplo, o nosso ficheiro de computador, no ficheiro Word, por exemplo. Estes mesmos objetos digitais devem estar descritos com metadados. Por isso, nós podemos recorrer a uma ontologia de esquemas de metadados únicos, como por exemplo o Dublin Core, ou podemos combinar vários esquemas de metadados para termos esses mesmos objetos. Numa perspectiva mais macro, estes objetos digitais podem estar organizados em coleções. Imaginemos a pasta do nosso computador, onde nós colocamos cada um dos nossos registros individuais. Também essas coleções digitais
devem estar descritas com os metadados. Num âmbito maior, temos aquilo que é, se é uma equipa, em que precisamos de uma plataforma que precise de vários logins, se é um projeto de ciência cidadã, que vai haver uma recolha de informação junto de uma comunidade mais ampla, e em última análise, claro, temos que ter a lógica da sustentabilidade deste nosso projeto, ou seja, onde é que ele vai ficar alojado, de que forma é que nós vamos garantir essa sustentabilidade. E por isso mesmo eu vos referi o trabalho que nós temos feito no laboratório, nomeadamente no OMECS, porque muitos dos projetos, todos os projetos que nós acolhemos, acabamos no fundo por garantir esta sustentabilidade digital, a atualização do software e todo esse processo que está por trás nesta base tecnológica. Quanto agora no Ameca, conforme eu vos referi, o Ameca tem várias versões, eu vou-me focar no S e no clássico, mas tem ainda uma outra que é o AmecaNet. O AmecaNet funciona apenas em website e é muito mais limitada. É boa se quisermos fazer um microprojeto, mas não permite instalar muitos módulos ou plugins, e é bastante mais limitada. Ainda assim, nós utilizamos-la muito, por exemplo, para fazer projetos numa disciplina do curso de História de Informática aplicada à História, para que os alunos tenham primeiro contacto com o que é o descrever um objeto digital com esquemas de metadados, construir uma pequena página, estruturar a informação. Ainda assim, se calhar, na nossa lógica mais ampla de investigação, não é uma opção tão apelativa. E por isso eu optei por vos apresentar antes o Ameca Clássico e o Ameca S. Vou-vos falar um bocadinho sobre cada um deles, sobre a história do Ameca, que também está implícita em cada uma das versões, e depois sobre as vantagens dos dois de forma una. Em relação ao Ameca Clássico, o Ameca Clássico foi a primeira versão a aparecer, foi criada em 2008. Por um centro do George Mason University, e foi criado porque nesta altura existia uma necessidade para criar arquivos para museus e bibliotecas em que fosse tão fácil publicar, quase como se publica o conteúdo de um blog. Pensemos num WordPress, que fosse tão fácil publicar uma entrada ou um registro, como é tão fácil publicar, por exemplo, um blog post no WordPress. E, portanto, começou a surgir esta necessidade de publicação de conteúdo e de criação de exposições virtuais com base nesse conteúdo. E desde o seu desenvolvimento, que o Ameca tornou-se numa plataforma de excelência que é muito utilizada por GLAM Institutions, por bibliotecas, por arquivos, por museus, por universidades. Existem milhares de sites, seja o Ameca Classic, seja o Ameca S, e de facto é cada vez mais utilizada. Inclusive, o Ameca tem no seu site um diretório onde estão listados todos os sites, todos os projetos, todos os arquivos, todas as bibliotecas que foram desenvolvidos com a Ameca Clássica. Eu posso depois, o Rui e o Bruno podem depois partilhar convosco esta apresentação e depois vocês podem ver os links. Na sua tecnologia, a versão atual do Ameca Clássica é a 3.2. Qual é que é aqui a questão? O Ameca Clássico precisa de estar instalado num servidor e só consegue alojar nessa única instalação um único site. Ou seja, uma instalação equivale a um site, e é aqui que ele se diferencia do Ameca S. E precisam, obviamente, deste espaço em servidor. Apareceu porque começou a emergir a necessidade de uma versão que pensasse o ecossistema digital, ou seja, em que tudo estivesse integrado, em que todos os objetos digitais pudessem ser relacionados uns com os outros. E, portanto, foi desenvolvido a partir de 2012 pela Andrew W. Mellon Foundation, que foi uma fundação que depois já vos vou mostrar mais à frente. É uma fundação sem fins lucrativos que acabou por tomar posse destes desenvolvimentos, destas tecnologias relacionadas com as humanidades digitais e que assegura o desenvolvimento hoje em dia, não só do Ameca, mas também de outras ferramentas que vocês devem conhecer, como o Zotero, de gestão de referências bibliográficas, ou o Tropi para gestão de imagens. E, portanto, o Ameca S, a versão atual, é 4.1.1, precisa, à semelhança do Ameca Clássico,
de instalação em servidor. O único aqui que não precisaria de instalação em servidor seria o OmecaNet, que é muito mais limitado. Mas a vantagem deste OmecaS, comparativamente ao Omeca clássico, é que pode funcionar como uma plataforma onde podem ser centralizados vários sites de vários projetos, vários sites de vários investigadores. Tem aqui, por exemplo, do lado direito, uma imagem com todos parte dos sites que nós temos no laboratório e que estão integrados numa única instalação do OmecaS. Qual é que é a vantagem neste caso? É que, ao fazermos a atualização da plataforma e a atualização dos respectivos módulos ou plugins, só precisamos de fazer desta instalação e não precisamos de fazer de várias instalações de forma individual. Em que perspectiva é que eu considero que não é viável o OmecaS? Se tivermos dados que não queremos efetivamente partilhar, por exemplo, por proteção de dados, neste caso os dados ficam abertos para todos os utilizadores que tenham acesso à plataforma. Portanto, é uma questão de se pensar bem e fazer aqui uma espécie de um benchmarking de qual a melhor plataforma de acordo com os requisitos, mas de facto, se houver dados sensíveis, esta pode ser uma boa opção para um projeto individual, que possa na mesma ser feito no OmecaS, mas não se quisermos ter vários projetos dentro da mesma instalação. No caso do OmecaS, dispõe de uma sandbox. Uma sandbox é um site onde pode ser feito um teste para experiências de utilização. Imaginem que vocês não querem já fazer uma instalação no servidor, mas querem experimentar, ver como é que funciona, qual é que é a lógica, se cumpre ou não os propósitos e os objetivos do vosso projeto, podem então utilizar esta sandbox para testar e introduzir alguns registros, fazer um pequeno site e ver se efetivamente cumpre os objetivos daquilo que querem ou não. Eu vou partilhar depois esta apresentação e no final da apresentação tem um passo a passo de como utilizar a sandbox, portanto, se quiserem depois seguir, pode ser útil. A desvantagem da sandbox é que o conteúdo é eliminado 4 vezes por semana, eles indicam logo à partida, o que significa que sugiro que façam uma testagem muito pequena porque o conteúdo é eliminado, ok? Não fica ali de forma definitiva. Mas são fornecidos acessos, os e-mails, as passwords para que possam experimentar. Relativamente às duas plataformas, elas são então plataformas digitais, são de código aberto, significa que algo que vocês queiram alterar, seja no core do Omeca clássico ou do OmecaS, seja nos respectivos módulos, pode ser alterado, são gratuitas. E conforme eu vos referi, este projeto foi inicialmente criado pelo Roy Rosenweig Center for History and New Media, da George Mason University, mas desde 2016 que o Omeca é uma entidade independente e está integrado no Digital Scholar, que é a tal empresa sem fins lucrativos para suportar infraestruturas de código aberto das humanidades digitais, como o Omeca, o Zotero e o Tropino. Independentemente disso, é garantida a sustentabilidade, são feitas atualizações de forma frequente e também existe uma grande comunidade de apoio, que eu já vos vou falar mais à frente, exatamente para tentar resolver aqui algumas questões, alguns problemas. A resposta costuma ser muito imediata. O Omeca, nas suas duas versões, é centrado na criação de plataformas digitais, em que o objeto principal são os objetos digitais e as coleções. E ele funciona simultaneamente como um Content Management System, como o Rui estava a referir, um sistema de gestão de conteúdos, ou seja, uma base de dados, onde vocês podem armazenar os vossos dados de forma estruturada, de acordo com os esquemas de metadados selecionados, mas, ao mesmo tempo, podem automaticamente publicá-los na web. Ou seja, pode ser um local para recolha de dados, mas também o local de disseminação. Ou seja, não precisam de ter uma base de dados à parte, feita num software à parte, que depois será embebido no vosso site. Automaticamente, tudo comunica do back-office para o front-end. E podem, no fundo, transmitir esta vossa informação, os vossos dados, quer sobre a forma de listagens de recursos, como vou mostrar mais à frente, quer sobre a forma de exposições virtuais.
Lá está, e toda a informação é estruturada com os esquemas de metadados, mas que já existem, mas também podem construir os vossos próprios vocabulários personalizados, ou seja, criar vocabulários no contexto do vosso projeto. Outra vantagem do Ameca é funcionar de forma modular, ou seja, funciona com plugins, e os plugins podem ser adicionados para melhor ir ao encontro dos objetivos daquilo que nós queremos. Imaginemos que queremos apresentar um mapa com os pontos, com a localização dos nossos dados. Nesse caso, os nomes dos plugins mudam, ainda que as funcionalidades sejam mais ou menos idênticas, os nomes podem mudar se nos estamos a referir ao Ameca Classic ou se nos estamos a referir ao Ameca ES. Mas, por exemplo, neste caso da georreferenciação, o plugin no Ameca Classic chama-se Geolocation, no Ameca ES chama-se Mapping, mas em ambos os casos nós conseguimos, no fundo, a um determinado registro, atribuir um ponto no mapa e georreferenciar. Imaginemos que queremos recolher testemunhos, criar um formulário de recolha de informação, podemos utilizar o Collecting, por exemplo. Ou queremos também importar os dados que já temos, imaginemos no Excel, podemos utilizar o Book Import ou o CSV Import, da mesma forma podemos exportar os nossos dados, exportar seja para nós mesmos, seja dar a possibilidade de outros descarregarem os nossos dados. Também existem módulos para CSS, ou seja, para design do website, para verificação de métricas, por exemplo, com o Google Analytics, e também existe um módulo do OAI-PMH, o protocolo de comunicação, que o Rui estava a referir anteriormente. Também ele é um módulo que se embebe no Ameca para permitir comunicar e expor os dados na web, por exemplo, na infraestrutura Rossio. Quais é que são, assim, de uma forma geral, as vantagens? É uma ferramenta open source, gratuita e flexível, ou seja, significa que quer a sua base, quer cada um dos plugins, nós podemos adaptá-los àquilo que pretendemos. Por exemplo, o módulo do geolocation, georreferenciação, do Ameca Classic, nós estávamos agora a fazer um trabalho no laboratório em que este módulo, por cada um dos registros, só permitia colocar um pino no mapa. E nós precisávamos de colocar para uma entrada, neste caso era uma entrada de dicionário, 2 pinos no mapa, porque aquela entrada referia-se a 2 espaços distintos. E foi possível, obviamente que isto depois implica conhecimentos de programação e alguém que desenvolva esta parte tecnológica, mas conseguimos, no fundo, manipular este módulo para aquilo que eram os nossos objetivos de ter 2 pontos no mapa. Ou seja, o facto de tudo estar em código aberto permite fazer esta manipulação e este trabalho, quer na base do Ameca, quer nos seus diferentes plugins ou módulos. Noutra perspectiva, o Ameca é muito fácil de utilizar, ainda que numa fase inicial possa parecer um processo moroso, acaba depois por ser muito automática. É a adição de informação e todos os passos a passos devem ser dados. Ainda assim, se algum de vocês quiser desenvolver algum projeto no laboratório, também temos um dia em que prestamos apoio para o desenvolvimento deste tipo de projetos e para dar tutoria sobre a utilização da ferramenta. Tem a vantagem também de ser interoperável, ou seja, os objetos e as coleções digitais são expostos a partir do Web Semântica e de Link de Open Data, ou seja, conseguem comunicar com outros dados de outras plataformas. Dentro da plataforma e fora dela é possível criar relações entre os vários objetos e as várias coleções digitais, e é possível também nós trabalharmos quer individualmente, quer de forma colaborativa, porque é possível adicionar vários utilizadores. Uma das grandes vantagens é também o facto do Ameca estar muito bem documentado, seja nos seus manuais, mas sobretudo na rede de apoio que é criada a partir do fórum de utilização do Ameca, onde nós podemos colocar as nossas questões e rapidamente as vermos resolvidas, para além de que já existem muitas vezes aqueles problemas que nós encontramos, já foram tidos por outras pessoas, já foram colocados no fórum, portanto, neste caso já é algo bastante cimentado.
se conhecem, mas é uma plataforma com tutoriais para a utilização de ferramentas digitais e também neste caso já existem alguns tutoriais sobre a utilização e instalação do Ameca, mais vocacionado neste caso concreto para o Ameca clássico. Não sei se tem alguma questão até agora ou se posso passar a mostrar-vos aqui alguns projetos. Temos uma pergunta Ok. Então, que é da Verónica dos Gomes, que diz, por favor, seria possível falar-se um pouco mais sobre o conceito de interoperabilidade? Por exemplo, para que os metadados das coleções culturais digitalizadas possam ser acessados livremente e cruzados, os museus, arquivos e bibliotecas devem promover a interoperabilidade no processo de publicação dos seus acervos na internet. Obrigada. exatamente, ou seja, no fundo, cada um dos objetos digitais ou digitalizados deve estar descrito com os esquemas de metadados que, no fundo, permitam esta comunicação entre os dados que são de uma biblioteca, os dados que são de um arquivo ou os dados que são de um projeto de investigação e que comunicam através desse protocolo do IPMK e que permite também depois agregar os dados, por exemplo, em infraestruturas mais abrangentes, como a infraestrutura Rossio. Era a mesma pergunta. Ok. Era a mesma Ok. pergunta. Pronto, então vou-vos mostrar aqui alguns projetos que nós desenvolvemos. Qual é que é aquele que eu considero ser a grande desvantagem do Ameca? É o design. O design é muito limitado. Portanto, eu trago-vos aqui, vou-vos começar por vos aliciar, não que eu esteja a vender alguma coisa que não pertence ao Digital Scholar, mas vou começar por vos aliciar com alguns projetos que têm trabalho do web design, mas vou-vos mostrar também alguns que não têm, vocês vão claramente perceber quais são aqueles que têm e aqueles que não têm. Portanto, vou começar aqui com aquele que foi o primeiro grande projeto que nós desenvolvemos no laboratório com a MECAS, que é o WST Roadmap, que é coordenado pela Carla Vieira, do CHAM. Nós, apesar de sermos um laboratório que está integrado no Instituto de História Contemporânea, prestamos também apoio e desenvolvemos projetos, não só para investigadores do IHC, mas também de outras unidades de investigação e de outras universidades. O WSD Roadmap é um roadmap, um portal agregador de recursos de informação, de arquivo e bibliográfica para os estudos da diáspora sefardita ocidental. E conforme vocês, no fundo, este projeto tem muitas das funcionalidades que é possível ter no Ameca. Ele tem as suas coleções, e as coleções estão aqui mapeadas, conforme eu vos referi, é possível colocar uma coleção no mapa e clicar nela. Está dividido em coleções para Portugal medieval, comunidades italianas, Flandres, etc. E ao clicar em cada uma dessas coleções, nós temos os registros que lhes pertencem, ou seja, os objetos digitais de cada uma delas. E ao clicar, por exemplo, no Tribunal do Santo Hospício, na Torre do Tombo, nós temos os descritores para esse mesmo arquivo, com informação que, no fundo, este formulário que aqui aparece preenchido é construído de acordo com a informação que o projeto pretende recolher. Okay? E aqui indo buscar esquemas de metadados diferenciados para, no fundo, fazer esta agregação. E, no fundo, temos aqui os descritores e que podem ser relacionados com outros elementos dentro do mesmo universo, do mesmo website. Imaginemos que eu quero ver outros elementos que são sobre a Inquisição de Évora. Se eu clicar aqui, aparece-me a Inquisição de Évora. Desculpa, não era isto que eu queria. Mas imaginem que eu quero aqui ver outros elementos que são sobre a circulação de livros. Aparecem-me depois todos os registros que têm identificado esse mesmo access point, ok? Que têm esse access point em comum. No caso deste projeto, ele teve trabalho de web design, inclusive tem também um formulário de contacto, creio que está aqui. Tem uma parte desenvolvida para a integração das redes sociais que foi feita à parte, um plugin que foi feito à parte no âmbito do projeto, para que conseguíssemos aqui integrar as diferentes publicações. E tem também um formulário de contacto que foi feito para o caso concreto deste projeto. Portanto, no fundo, é um projeto de investigação
desenvolvido em Omeka, que tem esta funcionalidade de georreferenciação, de apresentação de coleção e de objetos digitais. A mesma lógica, exatamente, o protocolo AIPMH é o mesmo que é utilizado pela Europeana e pela infraestrutura Rossio também. Temos aqui também outro projeto, que é o Fire Users, que é um projeto coordenado pelo Miguel Carmo, que também já terminou recentemente, um projeto coordenado pelo Miguel Carmo do IHC, em que o objetivo era estudar a história dos incêndios rurais no contexto nacional, desde 1950 até à atualidade, e o que este projeto faz é, sobretudo, disponibilizar imprensa, notícias de imprensa, e também uma parte de arquivo. Mais uma vez, o que temos aqui é uma disponibilização de um arquivo digital, em que temos, por exemplo, este estudo técnico, aqui digitalizado do lado esquerdo e com os respectivos descritores do lado direito. Título, autor, data, editor, local de publicação e toda a informação que lhe está associada, que o projeto considerou deveria ser recolhida. A mesma coisa se considerarmos, por exemplo, a disponibilização de imprensa regional, também aqui, com o acesso às notícias que foram publicadas, ou seja, associamos aqui a parte da imagem com os respectivos metadados. Este site tem versão inglesa e tem a versão portuguesa. Outro projeto também do CHAM é o Volta de South, que foi um projeto estratégico coordenado pela Mafalda Pacheco, em que o objetivo era estudar as casas vernáculas no sul de Portugal. Efetivamente, este projeto tem um outro site de disseminação. Tem um site que está construído, eu creio, se quisermos aqui, tem um outro site que está construído em WordPress, que é o site da apresentação geral do projeto, da equipe e das suas atividades. Mas o que aconteceu foi que a equipa sentiu a necessidade de desenvolver uma base de dados em que tivesse os seus dados estruturados e que, no fundo, o WordPress não o permitia fazer. E, portanto, optaram aqui por fazê-lo no Omeka. E, mais uma vez, temos também aqui uma apresentação do projeto com páginas simples. Tem também um glossário, se nós quisermos fazer uma pesquisa específica por um determinado termo, imaginemos a abóbada de arestas, em que aparece depois o descritivo sobre o que é e também todos os elementos que estão associados, e descritos também como sendo uma abóbada de arestas. E depois, obviamente, tem aqui os seus elementos escritos, construídos, desenhados, modelados, religiosos, e também eles, cada uma destas entradas, novamente estruturada e aliando estes campos de metadados e respectiva informação descritiva, mais uma vez, às imagens. Também neste caso, existe um mapa para podermos, no fundo, georreferenciar a informação. Depois, nesta ótica ainda de muito circunscrita a um arquivo digital, trago-vos este projeto a Filipa Caetano, que é uma aluna, atualmente aluna de mestrado em História Contemporânea e que fez uma unidade curricular que nós temos de opção livre, que é aberta à licenciatura, que é para construir arquivos digitais de divulgação histórica. E, portanto, a Filipa decidiu fazer um arquivo sobre os efeitos físicos e psicológicos da Primeira Guerra Mundial nos soldados portugueses. Mais uma vez, este site permite também embeber outras ferramentas, como por exemplo o Story Map. Neste caso, a Filipa optou por fazer uma narrativa, uma contextualização histórica com o Story Map, que pode perfeitamente ser embebida aqui no Omeka, ou seja, não nos precisamos de limitar às funcionalidades do Omeka. Através de um código de embebimento, conseguimos colocar aqui a informação. Da mesma forma, também colocou uma cronologia
e também os elementos, os seus registros individuais, divididos em coleções, uma coleção de discursos subdividida entre a parte científica, governativa, pública, discursos íntimos, e também uma secção de imagens. Também neste caso, estes são um bocadinho fortes, mas vamos aqui para uma mais simples. Também neste caso, descrito com os metadados, é possível também reencaminhar para o local de origem, colocar as palavras-chave que permitem relacionar os vários itens dentro do site e o acesso à imagem. Na lógica da ciência cidadã, eu trago-vos aqui 3 projetos. Um projeto mais recente, que é o Animal LX, que é coordenado pela Nina Vieira do CHAM, e que, deixem-me só aqui abrir, ver se ele abre. Em que é um projeto que pretende estudar a presença dos animais e o papel dos animais na história da cidade de Lisboa. E obviamente que ele tem a mesma lógica de disponibilização de informação, associada, obviamente, se é associada à cidade de Lisboa, temos aqui a georreferenciação de cada um dos objetos digitais. Estes mapas que temos na base podem ser alterados, existem várias opções. E ao clicar no ponto, abrimos então a referência, de acordo com a descrição e informação que os investigadores do projeto consideraram recolher. Neste caso, o nome comum, o indivíduo, tipologia, o espaço, a latitude e longitude, a data, a descrição. Mas é um projeto que, neste caso concreto, na ótica da ciência cidadã, ela não foi construída inteiramente no Omeca, vamos ver outro que o foi, mas isto para vos mostrar que mesmo que vocês queiram construir um formulário num outro, ele agora não está a abrir aqui, ele demora um bocadinho a abrir, a equipa do projeto optou por construir o formulário de recolha de informação numa outra plataforma e ele pode perfeitamente ser embebido aqui e ser preenchido, tanto através do link como ser feito o preenchimento diretamente aqui no website. E no fundo a ideia aqui é, vimos animais na cidade de Lisboa, vamos então mostrar à equipa do projeto que vimos esses animais, onde é que eles estão, qual é o animal, qual é o tipo de suporte, localização, a fotografia e caso esta informação seja feita diretamente no formulário de recolha no Omeca, fica automaticamente na base de dados e, obviamente, depois precisa de um processo de curadoria, ou seja, de alguém da equipa confirmar se a informação está correta ou não e pode ser publicada automaticamente no site. Foi isso que aconteceu com o projeto Memória Covid. Um projeto que aconteceu na altura do Covid em vários países europeus, em que o objetivo era nós documentarmos as nossas experiências durante o período pandémico, o que é que estávamos a fazer, o que é que estávamos a pensar, o que é que estávamos a ver. E, portanto, tem aqui este formulário para recolha de informação, este formulário sim feito diretamente no Ameca, em que nós podemos contar a nossa história, adicionar ficheiros de tipologias variadas, marcar pontos no mapa e, no fundo, desta forma, partilhar aquela que é a nossa experiência numa ótica de ciência cidadã. Estes nossos testemunhos ficam depois no back-office e vão então ser alvo de curadoria pelo investigador que depois coloca o OK para publicação ou não e esta recolha de ciência cidadã fica então disponível no site. O projeto das Memórias de Servidão, que foi coordenado pela Isabel Brazão do IHC, tem exatamente esta perspectiva também. Só que nós temos que pensar que quando estamos a querer recolher histórias e a querer que as pessoas participem, temos que adaptar, no fundo, àquilo que é o nosso público-alvo e às pessoas compartilhar a sua história. Portanto, se calhar aqui, sendo este um projeto sobre criadas no século XX, não teve uma adesão nesta lógica de ciência cidadã, porque efetivamente muitas vezes eram mulheres que não sabiam escrever,
que não têm acesso a computador, que já têm uma idade avançada, portanto temos que saber adaptar também aquele que é o nosso objetivo ao nosso público-alvo. Portanto, se calhar este projeto não vingou nesta parte do Conta a Sua História, para recolher estes testemunhos, mas recolheu-os de outra forma, através de entrevistas, por exemplo, que são aqui disponibilizadas, também elas estruturadas, de acordo com o seu tema, o título, o nome da pessoa entrevistada, que pode ser obviamente fictício, e a entrevista que lhe foi feita. Ou seja, no fundo, quando pensamos nesta ótica, temos, no fundo, que conseguir adaptá-la àquele que é o nosso público. Por fim, 2 projetos que passaram de exposições presenciais para exposições digitais. Um é o da Sociedade das Nações, Promessas e Legados, foi uma exposição que teve na Biblioteca Nacional de Portugal, em que o objetivo era fim da exposição física, fim desta exposição física, recolher os recursos que aí tinham sido disponibilizados e colocá-los num site. E este foi o primeiro projeto em Omeca S, não o maior foi o do WSD, mas o primeiro projeto em Omeca S foi feito pelo laboratório. Portanto, o objetivo era, partindo dos temas da exposição física, disponibilizar aqui esses mesmos recursos, dar acesso à informação e deixar, no fundo, perdurar esta informação no meio digital. A mesma coisa foi feito no contexto deste projeto coordenado pelo Daniel Melo do CHAM, chamado Isto Anda Tudo Ligado, o mais 50 anos de intervenção cultural, em que, mais uma vez, o objetivo era passar para o campo digital esta mesma exposição, mostrar os vídeos que foram feitos, mostrar também manuscritos e outras imagens que foram disponibilizadas neste contexto e a respectiva contextualização. Não sei se há questões. E pronto, estes eram os projetos que eu tinha para vos mostrar. Deixo depois na apresentação, creio que já não temos tempo, mas deixo depois na apresentação uma exemplificação de como é que podem utilizar o sandbox do Omeca S, para poderem, no fundo, criar primeiro o site, escolher o layout, criar os modelos de recursos e saberem qual é o passo a passo da sua utilização. Muito obrigado, Joana, pela tua apresentação. E fica agora aberto um espaço para, se quiserem fazer perguntas ou questões ou esclarecer alguma dúvida, podem neste momento, digamos, manifestarem-se e poderem fazer essas perguntas. No tempo restante. Sim. Olá, bom dia, obrigada. Não sei se me estão a ouvir. Sim. Sim, perfeitamente. Obrigada pela apresentação, acho que foi muito claro. Eu não conheço absolutamente nada destas plataformas ainda, mas estou muito curiosa porque acho que pode ser muito, muito interessante para o projeto de investigação que estou a desenvolver. Portanto, sou investigadora do IH na Nova. E aquilo que eu queria perguntar, acho que foi falado assim um bocadinho por alto, se eu quiser usar o Omeca para plataforma para desenvolver o projeto, posso fazê-lo de forma gratuita? Tenho que contactar a escola? Posso fazê-lo individualmente? Que tipo de apoio é que eu posso ter? Pronto, são várias questões numa só. O Omeca é gratuito. Precisa de um servidor de instalação, ou seja, se quiser uma instalação, é necessário falar com o núcleo de informática para fazer o respectivo pedido de instalação, referindo-se quer o Omeca S, quer o Omeca clássico, e depois a parte da formação. Eu posso ajudar, se for necessário, com a construção do modelo de dados e tudo isso, mas no Omeca, o próprio fórum do Omeca também tem muita informação e o próprio manual também tem muita informação. Ana, só para esclarecer um pouco, depois o alojamento aqui na faculdade é gratuito, o domínio também é gratuito, tem que fazer um pedido de alojamento do website, como qualquer website,
em princípio fica alojado em alojamento partilhado. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que a Ana vai receber os acessos para pôr o código e vai receber os acessos à base de dados onde vai estar a correr a aplicação. Mas também, se precisar de ajuda para a instalação do Omeka, também nós aqui do NDDI podemos fazer esse apoio, não há problema. A questão de usar o Omeka C ou o Omeka S. É preciso, isso pode ser pensado desta forma. O Omeka S, isto é a minha opinião, da experiência que eu tenho digamos, a plataforma do Omeka. O Omeka S é indicado para as questões, como a Joana disse, por exemplo, quando tem vários projetos que são, de certa forma, autónomos. Ou então, imaginem um museu que tem um acervo de imagens que estão todas digitalizadas. Imagens, esculturas, seja o que for. Objetos digitais, está tudo digitalizado, tem tudo isso, objetos digitais. Dessa situação, por exemplo, como é que é seria o indicado? Porquê? Porque pode criar cada site, por exemplo, pode ser um tipo de exposição diferente, ou uma coleção diferente. Por exemplo, esculturas, digamos que é apresentações tridimensionais de obra de arte, por exemplo. Ou, por exemplo, fazer uma coleção de retratos que tenha no seu acervo, ou uma coisa assim do género. Cada site, neste caso, será uma exposição autónoma. Se a Ana achar que nos meus conteúdos, nos meus dados, não vai haver assim tanta heterogeneidade de informação, ou digamos, que se possa ser tão autónomos entre si, na volta o Omeka C seria o indicado. Pronto, é um pouco este tipo de trabalho que tem que pensar. Outra coisa, como a Joana disse, que é muito importante, que é se o seu projeto tem dados estruturados, uma coisa que é muito importante, isto eu digo sempre em todos os projetos que estão envolvidos, que envolvam as pessoas, eu quero fazer uma base de dados e quero pôr isso num site, é assim. Ok, então antes disso, pense como vai estruturar os dados. Isso é fundamental, isso é fulcral. Exato. Para A já, parte principal, para perceber sim. que modelo, que standard de metadados vai usar. Que taxonomias. Por exemplo, eu venho da musicologia, sou musicólogo. E existe uma taxonomia para quem trabalha, por exemplo, a organologia. Que é, digamos, uma classificação dos instrumentos pela sua morfologia, pelo tipo de como cria o som, como produz o som, etc, etc. Se alguém está a fazer um trabalho, por exemplo, de iconografia musical, que tem representação de instrumentos, por exemplo, tem que conhecer essa taxonomia para poder classificar os instrumentos que vê, por exemplo. A construção do modelo de dados, no fundo, dos campos do formulário que precisa de preencher é o mais importante. E a verdade é que já existem imensas taxonomias feitas, portanto, o ideal é não inventarmos a roda, Sim. mas utilizarmos aquilo que já existe, exatamente também por causa da lógica da interoperabilidade, para, no fundo, comunicarmos todos com uma linguagem comum. Mas voltando um bocadinho atrás na questão. Imaginemos que a Ana vai fazer um projeto, mas que depois esse projeto vai ter bolseiros, que também eles vão recolher os seus dados para fazer, por exemplo, dissertações de mestrado ou teses de doutoramento. Se calhar nesse contexto o AMECS pode ser interessante porque todos os dados do projeto ficam alojados na mesma plataforma. E permite-lhe ter um site depois, por exemplo, para o aluno de mestrado, um site para o aluno de doutoramento, um site geral do projeto, mas que esses dados todos eles podem comunicar e ser relacionados, porque no fundo têm um feed comum. Ok, obrigada. Não sei se tem mais questões. Já aqui a Juliana tem uma questão. Bom dia, obrigada. Eu não sei se percebi bem, mas foi dito que o MEC era um pouco limitado na questão de designer e que íamos ver a diferença claramente. Sim, eu não sei se conseguiram perceber, eu depois não referi, é que para mim é muito clara a diferença, mas os dois primeiros sites, o WST Roadmap, eu posso partilhar novamente. Dê-me só aqui um segundo. Ou seja, este site tem trabalho de web design, ok? Este site tem trabalho de web design. Este é o mesmo. Este site não tem trabalho de web design. E este site também não tem trabalho de web design.
ainda que a base deste site das memórias da servidão seja a mesma base do WSD Roadmap, deste aqui. Portanto, é a diferença entre um site que tem web design e um site que não tem. E essa eu acho que é uma das maiores limitações do Omeka, é a parte porque nós também queremos comunicar e queremos que o nosso site seja apelativo. Portanto, se for uma candidatura a financiamento e se a ideia for utilizar o Omeka, tanto o clássico como o S, eu acho que tem que estar contemplada esta parte do design. Acho que seria importante. É assim, pondo um pouco o foco da questão do código open access, do código aberto, digamos, destas ferramentas gratuitas, destas plataformas gratuitas. Quer dizer, tudo tem um custo. E qual é a questão? Por exemplo, o Omeka é, digamos, dentro dos CMS que nós vamos apresentar nesta temporada dos cursos do NDDI, digamos, é o CMS mais de nicho, mais específico e que também tem, digamos, um público-alvo mais específico. Todos os outros são mais generalistas. E o que é que acontece? É que desenvolver, ou digamos, o WordPress, por exemplo, é o paradigma de um CMS que tem N ferramentas disponíveis, N plugins, N temas, quer dizer, são milhares e milhares de temas que o WordPress tem e é muito simples encontrar, é muito fácil encontrar alguém que faça, digamos... E até nós conseguimos fazer, porque ele é tão fácil que nós e conseguimos tem um trabalho, facilmente. dá para fazer design gráfico e é muito fácil encontrar alguém que faça desenvolvimento gráfico em WordPress. Nestas plataformas, mais como o Omeka, é mais restritivo, é mais difícil, é possível, mas quer dizer, já não é tão fácil fazer isso. E também, quem está a financiar e, digamos, a sustentar esta plataforma, obviamente vai centrar os seus recursos nas funcionalidades. Não vai centrar os seus recursos numa questão, ou pelo menos não vai, a grande parte dos recursos não são para o desenvolvimento digamos, de temas, como acontece no WordPress. Por exemplo, um exemplo muito semelhante também ao Omeka é o que se usa, por exemplo, a plataforma Prel, e muitas universidades e muitas editoras usam, que é, por exemplo, a plataforma OJS, Open Journal System, para a divulgação de publicações digitais. Sim, aqui há uma maior... Desculpa. Aqui há uma maior valorização do conteúdo e do objeto digital em si do que propriamente da parte do design. Ainda que já exista um tema, um layout que é um bocadinho mais maleável, que funciona como grelhas, mas ainda assim não é nada daquilo que encontramos no WordPress. Sim, sim. E a razão é simplesmente, digamos, o WordPress é uma ferramenta, mais de 50% dos websites no globo são feitos em WordPress, logo. Quer dizer, obviamente que há uma maior, digamos, facilidade e muito mais recursos a serem, digamos, afetados a esses CMS do que, por exemplo, coisas de mais nicho, CMS de nicho como o Omeka ou o JS. Pronto, é uma questão de recursos, né? Essa é sempre a velha questão. Não sei se a Juliana não tinha uma questão na mesma, porque depois manteve a mão no ar. Acho que isso foi quando ela fez a pergunta, se não estou a erro. Mas Juliana, se quiser... Exatamente. Não, desculpa, foi que eu tinha esquecido de Ok. Por isso, creio que não há bem mais perguntas. Agora, perguntas, um pouco, fica um bocado ao critério da Joana, se ela quiser apresentar um pouco a sandbox ou se tem outras coisas para fazer. Não, posso apresentar, claro. Posso apresentar. Okay. Só para vos mostrar assim o back-office. Ok. Deixa-me só aqui. Onde é que eu estou? Este é o back-office do Omeka, ok? E é a sandbox. Portanto, aqui do lado direito aparecem todos os sites que existem. E do lado esquerdo ele está dividido por itens, ou seja, cada um dos objetos digitais, e conjuntos de itens. Cada uma das pastas onde colocam os vossos objetos digitais. Também é possível colocar em vocabulários e
os modelos de recursos é onde nós criamos, no fundo, o nosso formulário. Mas a primeira coisa que nós teríamos de fazer era criar o nosso site para dizer para onde é que vamos enviar a informação. Eu vou criar aqui... Vou criar um site, ok? Vou-lhe dar este nome e vou-lhe chamar... Vou dar o slug. O slug, no fundo, é o que aparece aqui. Este Omeka-S-Sandbox, que dá a indicação do site. E criar um site é tão simples quanto isto. Podemos também escolher aqui o layout. Como podem ver aqui não existem muitos disponíveis. Se vocês tiverem uma instalação da OmecaS, depois a própria instalação de cada um dos layouts, dos temas ou dos módulos, dos plugins, tem de ser feita no servidor diretamente. Portanto, eu aqui, a partir daqui não consigo fazer uma instalação. E criar um site é tão simples quanto isto. Passa aqui a aparecer em cima o nome do meu site. Agora, imaginemos que o que eu quero fazer, de seguida, é criar recursos. Ou seja, pensar quais são estes campos que eu vou querer recolher de informação. Okay? Imaginemos que eu vou querer recolher informação sobre as pessoas presentes neste curso. Aqui vou colocar no meio a informação que eu quero recolher sobre cada uma das pessoas. Do lado direito, já existem alguns esquemas de metadados e ontologias por defeito, mas nós podemos adicionar mais. Imaginemos que vamos estudar os órgãos, os pianos, as pinturas, algo muito específico que já tenha estas ontologias definidas, nós podemos importá-las. O objetivo é que seja aquilo que nós aqui vamos colocar o mais parecido possível com o que queremos ao nível de informação. Portanto, imaginemos que eu quero o nome, o vosso nome. É a primeira informação que eu quero recolher. Eu vou retirar aqui este só para não fazer confusão. Portanto, vou dizer que quero recolher o campo do nome, daqui do lado direito, de acordo com o amigo e um amigo, com o campo nome, com este esquema de metadados, e eu posso depois alterar-lhe o nome. Nome do participante. Vou dizer que quero que este seja o título do meu recurso. Quero que o vosso nome seja o que aparece em primeiro. Depois, imaginemos que eu quero recolher... também podemos abrir aqui e ver as opções. Quero recolher, por exemplo, a vossa proveniência. Deixa-me ver se aqui, ó. A vossa localidade. Ok? Posso colocar aqui, localidade. Eu acho que não existe nenhum com... Isto depois tem que ser assim um bocadinho a aproximação àquilo que nós queremos, mas imaginem que eu quero recolher, vou colocar aqui na descrição, por exemplo, aqui, vou recuperar este, e na descrição eu vou querer colocar a vossa profissão e o local de profissão, a vossa profissão. Okay? No fundo aqui eu teria pequenas... Desculpem, temos aqui um participante. O meu cão está aqui a chatear. Imagina que eu quero recolher esta informação. No fundo, a primeira coisa que eu fiz foi criar o formulário. Okay? Vou adicionar este formulário. Esta é a informação estruturada que eu vou querer recolher. Depois de adicionar o formulário, o que eu vou fazer é criar a pasta. A pasta onde eu vou colocar cada um dos vossos nomes, cada uma das vossas localidades, cada uma das vossas profissões. Okay? Vou criar aqui uma pasta. E vou escolher o modelo de recursos que eu criei. Presenças no curso. Okay? A partir daqui, a única coisa que eu tenho que fazer é colocar o nome da minha pasta, no nome do participante, que foi aquele que eu defini como título. Portanto, vou colocar, posso colocar o mesmo nome, presenças no curso. Vou aqui abri-lo. E o avançado é só se eu quiser colocar uma miniatura. Portanto, criei o formulário, criei a pasta, posso agora colocar registros individuais.
Se eu já criei o meu formulário, a única coisa que eu tenho que fazer é selecionar o formulário, automaticamente aparecem os campos que eu queria preencher. Vamos imaginar que temos a Maria, que é de Óbidos e que é investigadora. Okay? No fundo, aqui eu faço o preenchimento, e o preenchimento pode ser feito por texto, pode ser feito por links, posso associar um outro recurso que já exista no Omeca, e aqui no campo superior tenho uma série de opções. Os valores é onde eu vou colocar a informação do meu item. O multimédia, se eu quiser adicionar, por exemplo, uma fotografia, um vídeo, embeber um vídeo ou uma imagem a um PDF, qualquer recurso multimédia que eu queira associar. Depois, tenho automaticamente que dizer este meu registro, para que pasta é que ele vai, okay? Para que pasta é que, no fundo, pasta no computador é que eu vou colocar este ficheiro, e também indicar em que site é que fica, que é para depois ela aparecer automaticamente no meu site. Da mesma forma, posso colocar uma miniatura e posso colocar o ponto no mapa. Imaginemos que eu quero... Ai, desculpa. Colocar o ponto no sítio errado. Ok. Imaginem que eu quero procurar Óbidos e colocar um ponto em Óbidos. Ok? É tão simples quanto isto. Não precisamos ter grandes conhecimentos de sistemas de informação geográfica nem de georreferenciação. Basta colocarmos aqui a morada e automaticamente ele coloca-nos o ponto no mapa. Okay? Portanto, eu fico com o meu item criado, que está na minha pasta, nas presenças no curso e no meu site. Okay? Como é que isto fica agora no site? Automaticamente, o site permite criar páginas, permite criar um menu de navegação e tem outras funcionalidades mais avançadas, mas imaginem que eu quero criar aqui uma página. Para criar uma página, deste lado direito, estas são todas as funcionalidades que existem. Podemos colocar, por exemplo, um texto, podemos colocar um título, podemos colocar uma consulta, podemos colocar itens, e mesmo assim nesta sandbox não tem todas as opções. Depois, conforme forem adicionando mais módulos ou mais plugins, do lado direito aparecem-vos mais opções. Mas imaginemos que eu quero então fazer uma página onde vão aparecer os alunos, ok? Nesse caso é aqui no explorar para visualização, e eu quero que apareçam os itens, e vou definir então quais são os itens que eu quero que apareçam. Eu vou dizer que quero os itens que pertencem ao conjunto de itens, ou seja, à pasta presenças no curso. E depois o que é que eu quero que apareça? Cabeçalho, corpo, miniatura, clicar, gravar. No fundo, criei aqui uma página simples, posso também acrescentar um texto. Imaginemos que quer dizer esta página tem a lista de todas as presenças no curso de plataformas digitais. No fundo, ele funciona em blocos, tal e qual como, por exemplo, o WordPress, também funciona em blocos, se calhar um bocadinho mais bonitos do que estes, mas é a mesma lógica. Automaticamente no menu de navegação já está aqui a minha página, presenças no curso, porque eu quando a criei disse que queria que ela fosse para o site. E portanto, se eu abrir o site, nessa página já tenho aqui o HTML que inseri e tenho aqui a Maria. Okay? Se eu clicar na Maria, aparecem-me os itens de metadados com informação sobre a mesma. Okay? Se eu adicionar mais nomes, claro que me vão aparecer aqui mais nomes. Pronto, mas isto era um exemplo assim muito, muito rápido e muito simples do quão fácil é nós passarmos de criarmos um formulário no Omeca para inserirmos o nosso item e para rapidamente ele ser colocado online. Obviamente que não precisa de ser colocado online de imediato, porque quando nós o editamos, temos ainda a opção de colocá-lo visível ou não visível, para que, imaginemos que ainda queremos fazer uma curadoria dos dados, ir preenchendo. Ok.
A desvantagem, obviamente que têm que estar sempre ligados à internet, portanto, se não tiverem internet não conseguem trabalhar no Ameca, mas hoje em dia isso já é uma questão QB. Não sei se há alguma questão. Isto foi assim muito rápido. Há uma questão da Maria João Horta. Se eu tiver websites antigos criados com WordPress ou Wix, posso agregar no presente num site que queira criar uma EKS sem conflito de interoperabilidade? Obrigada. É uma boa questão e não é uma questão fácil de responder, porque depende como é que para já depende como é que o ponto de origem funciona. Ou seja, imagine ter os seus dados no Wix ou no WordPress. O Wix está a falar já na versão recente do motor Wix, presumo. Porque há uns bons anos atrás, o Wix funcionava através de Flash, que digamos era uma tecnologia para a visualização de conteúdos, né, multimédia, e isso já foi descontinuado há muito tempo. Por isso creio que está já a falar de uma versão mais recente do Wix. Sim, sim, ou- desculpe, Rui. Desculpe, eu entretanto Sim. liguei a câmara que eu estava aqui. Sim, Ok. eu não sou muito entendida, mas realmente o Wix usei há um ano, portanto deve ser uma Sim, versão é a mais versão recente, sim. mais do que moderna, Sim, pronto, não há problema. sim, É sim. que a versão antiga depois deixou de ser, os browsers deixaram digamos, poder ver sites, não poder ver, bloqueiam os conteúdos que estão no site. É assim, como eu estava a dizer, depende como é que tem, digamos, como é que está desenvolvido o ponto de origem. Porque aqui o que quer, no fundo, é, ok, tenho aqui os meus dados já estruturados no WordPress ou no Wix e eu quero saber agora se eu posso usá-los noutro ponto. Diretamente para o Omeca, Mas à partida são páginas simples ou são mesmo dados estruturados? Pois eu penso que são mais páginas simples, imaginem, tenho um projeto atual, não é? E Uhum. tenho um site que é um site pessoal que criei no WordPress há uns 5 anos, mas que tem lá historial que pode ter pontos interessantes com este projeto atual. Portanto, a minha dúvida é. Posso listá-los, tal como a Joana partilhou connosco, nós podemos pôr links do YouTube ou links, sim, portanto, sim. um pouco nessa perspectiva, ou seja, estruturo o meu OMCA. Eu estou a dizer isto, mas eu também não conheço o OMCA, mas estou muito interessada. Portanto, tenho o OMCA S, opto pelo S, porque quero agregar diferentes, e depois posso juntar Colocar sites meus hiperligação. antigos um bocadinho. Não sei, talvez como objetos digitais, não sei se estou a dizer um grande disparate, Sim, mas pode colocar como objeto digital e fazer o reencaminhamento para o local de origem. Sim, por embeber exemplo, depois a informação é um pouco mais difícil. pois, eu calculei. Obrigada. Aqui a questão, por exemplo, existem. Lá está, é preciso desenvolver esse lado do lado do ponto de origem. Por exemplo, geralmente os sites, quando comunicam entre si, uma também o OIPMH é um protocolo que, digamos, tem algumas especificidades e nem todos os CMS têm essa funcionalidade desenvolvida. Tem, digamos, um plugin ou algo que permite exportar os dados, os metadados em OIPMH. Geralmente, os sites em si o comunicam através do formato JSON, que basicamente digamos, é texto, puro e simples, é texto, e aquilo vem num formato, que é o tal formato JSON, que aquilo é, através do JavaScript, qualquer browser consegue depois converter aquilo em informação. Portanto, pode ir buscar o texto e consegue converter aquilo numa informação estruturada. Estou a tentar ser assim, menos técnico possível, mas explicar ao mesmo tempo como é que isso funciona. Se do lado do ponto de origem conseguir desenvolver ou, digamos, implementar essa funcionalidade em que tem que escolher qual é a informação que quer enviar nesse formato. E digamos, com essa funcionalidade que vai criar, no fundo, um feed, que é um URL, onde vai estar nesse URL, quem for aquele URL, a única coisa que vê é a informação.
digamos, vou dizer assim, uma listagem de campos com a informação que está a ser exposta, tipo texto, pronto, com a informação do autor do texto, seja o que for. Pronto, consoante a informação que tiver no ponto de origem. Depois é preciso, no Omeca, ter também essa funcionalidade, que é conseguir arranjar um plugin, um módulo, qualquer coisa no Omeca que diga, ok, vamos buscar essa informação, ele vai buscar, o Omeca vai buscar essa informação a esse tal ponto de origem, esse URL, e depois vai converter essa informação e vai alimentar os campos que quer, depois tem que fazer um mapeamento, quer dizer, este campo no ponto de origem é este campo no ponto de destino. Ou seja, é possível. Pois, é possível, sim, é interessante. Ou seja, sem que estar a fazer copy-paste ou pôr só um link. É possível fazer isto de uma forma mais estruturada. Sim, interessante. Exige desenvolvimento. Obrigada, muito bom, obrigada. Sobre WordPress, só para esclarecer, todos os workshops e todas as sessões vão ser disponibilizadas na plataforma, no canal do YouTube da faculdade, numa playlist específica dos workshops em DDI. O que eu aconselho já, tanto para a próxima formação do WordPress, como depois para a sessão do Drupal, são continuações das sessões do ano passado. O ano passado foram sessões de nível iniciante, né? Nível principiante para esses CMS, mas de facto as sessões deste ano vão ser continuações dessas sessões e vão ter, digamos, o objetivo é apresentar funcionalidades mais avançadas e já no nível intermédio. Por isso recomendo fortemente, quem quiser participar na sessão já desta quinta-feira, como na sessão do Drupal, que é no final deste mês, que vão a esse tal canal do YouTube da faculdade, na nossa playlist, e estão lá todos os conteúdos, até já estão lá algumas sessões que até a Joana apresentou sobre o Omeca, por isso se quiserem podem complementar esta sessão com as sessões anteriores que a Joana fez, e também tem lá, por exemplo, outros workshops que quiserem ver de outros conteúdos. Por isso, se não há mais nenhuma questão, então, digamos, vamos terminar por aqui. E, em princípio, creio que esta semana ou na próxima, a estação já estará no YouTube.